dia, telespectador da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, mais uma edição neste sábado, convidando a todos vocês a participar dessa temática, os vícios e as paixões humanas, hoje apresentando a segunda parte desse tema tão importante para todos nós. E o nosso entrevistado, a nossa estimada amiga Fabiano Capanema. Fabiano, ele é orador aqui em Divinópolis, palestrante nas casas espíritas, e é um trabalhador incansável. E nós então o convidamos para que pudesse trabalhar conosco essa temática em 2 programas. Sábado passado, ele apresentou a sua parte inicial. E agora ele trará realmente a conclusão dessa temática, os vícios e as paixões humanas. Isso tudo dentro de uma visão da doutrina espírita. Fabiano, seja bem-vindo. Obrigado, Vicente. Obrigado pela participação dos telespectadores também da TV Candidez. É com muita alegria no coração e com muita satisfação e agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. A gente espera que esse assunto, concernente aos vícios, ele possa realmente trazer respostas para as dúvidas de muitos de vocês que nesse momento estarão nos vendo e nos ouvindo. Fabiano, não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Bom, nós fomos buscar, para fazer um aprofundamento desse estudo da temática dos vícios e das paixões, subsídios nas obras básicas da doutrina espírita. Então nós temos aqui o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nós vamos encontrar o seguinte ensinamento da espiritualidade superior. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, muitas vezes, as pessoas podem equivocadamente pensar, o vício é por causa das próprias condições que a carne nos oferece. A carne é fraca. A carne é fraca, a gente ouve muito falar isso, exatamente, Vicente. Mas isso está tudo de maneira indelével, gravada na mente do espírito. Porque nós somos espíritos imortais que tivemos N experiências antes do berço e teremos infinitas e eternas experiências após o túmulo. Então, as viciações que muitas vezes demonstramos na atual existência, em que nós novamente nos utilizamos deste corpo físico como instrumento de manifestação para buscarmos o nosso processo de progresso e evolução espiritual, a chave da explicação de muitas coisas, muitas mazelas que acontecem conosco e com a espiritualidade e com a humanidade de maneira geral, está na própria pluralidade das existências, das reencarnações e desencarnações. Então, nós não podemos culpar a carne. A carne é fraca, por isso que eu fiz isso. Na verdade, é inerente ao espírito. Por quê? Nós temos a enfermidade e temos a doença. A doença, de uma maneira mais coloquial aqui, nós poderíamos falar que o vício, de certa forma, é um estado de enfermidade da alma, que muitas vezes se manifesta através de doenças no corpo físico, através mesmo das próprias viciações. Então, os Espíritos nos fazem assim, a seguinte observação: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. O que ele está dizendo aqui para a gente? O espírito Hahnemann, que deu essa comunicação em Paris, 1863, que foi, então, catalogada pelo insigne Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e nos foi, então, legada como ensinamento. O que ele está querendo dizer? Pela vontade, pela satisfação que nos encontramos, às vezes, em dar sequência nesse estado de viciação, porque nos traz uma satisfação, aí a gente se mantém. Porque se nós, com pouco esforço, quiséssemos
com a vontade ativa, diariamente nós iríamos então combater esses vícios e transformar, nos utilizar da energia no bem, da prática, da caridade, para irmos deixando essas questões ligadas ao homem velho para trás. Então o que ele está falando assim, se não porque quer permanecer vicioso. Se nós realmente quisermos, nós vamos então suplantar esse estado de viciação, seja em qual área for, seja no campo da sexualidade, seja no campo da maledicência, seja no campo... Todos os vícios. Né? E como? Fazendo que as virtudes possam então serem desenvolvidas neste homem novo. Então o que a gente observa aqui, de outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. O que ele está falando? Mesmo que queiramos culpar a carne, queiramos permanecer na inércia, nós todos estamos submetidos a essa lei interrogável que existe por todo o universo, que é a lei do progresso. Não conseguiremos permanecer na inércia por muito tempo. Nós teríamos que fazer o bom combate, que é combater a nós mesmos, combater esse homem velho, para podermos sermos mais felizes e contribuirmos no contexto da humanidade em que vivemos. Nós todos estamos vivendo num mundo de expiação e provas, e não estamos vivendo ainda no mundo de regeneração, que será um mundo feliz. Por quê? Muito longe ainda. Né? Porque o nosso estado espiritual, de espíritos ainda muito próximos das nossas origens, imperfeitos, nós ainda temos que galgar toda uma ascensão espiritual com um esforço próprio. E para isso é necessário, como Paulo de Tarso nos ensinava, com seu esforço de redenção, enquanto ainda Saulo faz uma conversão, um processo muito intenso para se tornar Paulo, que do grego significa pequeno, quer dizer, ele se apequenou num estado de humildade, numa busca de simplicidade, combate com o seu orgulho, que era muito orgulhoso, um doutor da lei, né? Ele então vai buscar esse processo e ele fez isso, e na história da humanidade nós obtivemos esse verbete que é chamado de paulatinamente. Quer dizer, quando Paulo fez esse esforço de superação, lentamente nós temos então que caminhando. Temos que ver esse caminho para Damasco. Todos nós temos que fazer esse caminho rumo à estrada de Damasco. Quer dizer, simbolicamente, né? Encontrar com o Cristo as portas de Damasco, para que a gente possa, sim, despertar, né? Sairmos do processo de miopia espiritual, do materialismo exacerbado, que a gente vai buscar felicidade, mas nunca encontra. Então, contrapondo o materialismo com o espiritualismo, com a espiritualidade que a gente deve buscar. Fabiano, os vícios podem desencadear processos obsessivos. Exemplo, o uso do álcool, do cigarro, das drogas psicotrópicas, a própria excesso de alimentação chamada glutonaria e a maledicência? Com certeza. Vamos então mais uma vez ao subsídio da obra básica. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Olha o que os Espíritos nos ensinam. Somos espíritos imperfeitos. É o que o Vicente havia comentado. Estamos ainda na classe dos espíritos imperfeitos. Mas com a nossa eternidade pela frente e com esforço no presente, ascenderemos nessas classes para nos tornarmos algum dia espíritos superiores e algum dia também, como o próprio Cristo nos ensinou, que ele nos disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele, como um espírito puro, aguarda que nós também, pelo esforço pessoal, possamos fazer essa trajetória tal qual ele fez. Então, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Todos nós temos um processo de estarmos aqui reencarnados para provar as aquisições de conhecimento intelecto-moral que já adquirimos e colocar em prática na forma da caridade. Mas ainda falta-nos muito esforço, mas não deve servir isso como um desalento. Pelo contrário, é enxergarmos, lançarmos o olhar para além, para podermos observar que nós poderemos ser cada vez melhores e contribuir mais na seara do Cristo. E eles continuam: em nós mesmos está a causa primária do mal. Muito importante. E os espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos. Então, quando o Vicente nos pergunta se o estado de viciação pode nos levar a um processo de obsessão, é exatamente isso. Então, quando desencarnamos,
continuamos a ser quem éramos aqui. Então, se nós temos alguns espíritos hoje que estão nos obsediando, às vezes por nossa própria culpa, não podemos delegar, responsabilizar terceiros, porque a partir do momento que eu, pelo estado de vibração abaixo, né, eu não estou conectado com as leis de Deus, eu estou mais no terra-terra, dentro das condições de viciação, aí eu abaixo a minha condição mental de vibração e entro em sintonia com alguns irmãos que outrora estavam aqui também cometendo alguns erros, alguns crimes. Esses espíritos desencarnam, continuam sendo quem eram, como nós também continuaremos sendo quando desencarnarmos. Então vai sempre haver uma interpenetração dessas duas realidades, que é a realidade daqueles espíritos que estão encarnados no momento, somos nós, sim, certamente, com essa oportunidade da atual existência na carne, e aqueles espíritos encarnados. Então são duas humanidades que se influenciam através do pensamento a todo momento. A linguagem, né, do espírito é o pensamento. Então, a partir do momento que eu, pela viciação, eu vou então, o Vicente citou o caso aqui da maledicência. Então, eu tenho o hábito de falar mal dos outros, por exemplo. Então, quais os irmãozinhos que vão estar ali se acercando, se aproximando de mim? São também espíritos, certamente, que possuem o mesmo processo de viciação na maledicência. Então, percebem que a gente atrai, né, pelo pensamento, a gente atrai a todo momento. Então, certamente, se eu vou continuar como homem velho nas minhas viciações, eu vou então estar oferecendo para esses espíritos que estão na mesma condição um flanco. É como se fosse um flanco. Quer dizer, como que podem nos atingir? Pelos nossos pontos fracos. Certamente. Então, se eu não orar, não vigiar e não procurar me corrigir, ser melhor, né, superar essas mazelas da alma, aí certamente a gente estará dando aso, dando possibilidades para se instalar um obsessivo, que tem várias fases. Tem a obsessão simples, pelo pensamento atrair. No início. Instalação. Aí, se eu permaneço incorrendo muito no erro, eu vou permitindo, né, que esse processo vá ele vai se apertando, vamos dizer assim. Dominando a vontade. Então, começa a haver ali uma influenciação mente a mente muito mais intensa. Porque ambos estão procurando e encontrando satisfação. Certo. E estão estreitando laços mesmo, laços mentais. Então, aí esse processo vai depois para uma fascinação, para uma subjugação, que são processos mais intensos, em que a vontade e o livre-arbítrio daquele que está sendo obsediado ficam realmente bastante comprometidos, porque ali realmente há uma sinergia muito intensa e a viciação, sem dúvida nenhuma, dá essa abertura para que a gente possa possa haver uma interferência na nossa mente. Então, são duas mentes que estão ali encontrando satisfação, estão interferindo uma na outra, e aí a obsessão ela vai ficando cada vez mais difícil. É claro que é possível, né, nós superarmos esse processo obsessivo a partir do momento que nós vamos então buscar desenvolver as virtudes contrapondo as viciações. Você que acabou de ligar o seu televisor, você está assistindo o programa Nova Era pela TV Candidez. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do SEB, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Estamos hoje aqui com o Fabiano Capanema, tratando dos vícios e das paixões humanas. E, Fabiano, o uso de drogas psicotrópicas, como exemplos, maconha, cocaína, o crack, o cigarro, as bebidas alcoólicas, etc., poderia levar até a morte? Neste caso, seria uma forma de suicídio? Certamente, Vicente. O que acontece? Todas as substâncias alucinógenas, psicotrópicas, né, você usou o termo aí, né, do crack, do cigarro, da cocaína, todas essas substâncias que alteram o nosso estado de consciência. Então, muitas vezes, como que uma pessoa vai buscar alterar o seu estado de consciência? Às vezes a pessoa é uma fuga.
poderiam utilizar esse termo, né? Sim. É como se você estivesse querendo fugir de uma realidade difícil, lembrando, dentro da lei de causa e efeito, todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Sim. Então, se hoje eu passo por uma situação muito difícil, eu estou colhendo frutos amargos da sementeira que eu fiz outrora. Não só em existências anteriores, porque tem as causas atuais também dos sofrimentos, né? Mas, então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, qualquer pessoa que esteja hoje conosco, né, os telespectadores aqui nos ouvindo, todos nós não nascemos em regime especial. Todas as vicissitudes da vida, que nós passamos por elas estão aí para nos fazer crescermos, para superarmos as dificuldades. Então, quando você, no processo de fuga, vai a bebida alcoólica socialmente e tal, então eu estou muito triste, mas eu vou beber com os amigos, aí eu começo a rir, né, e aproveitar, também é um assunto difícil, né? A gente falar da bebida como ela socialmente aceita é complicado, mas fato é que a pessoa poderia estar se reunindo com os amigos, com os familiares e tomar uma bebida que não fosse alcoólica, para alterar o seu estado de consciência. Isso. Mas o hábito na humanidade é muito intenso ainda. Isso vem desde que o mundo é mundo, com aquelas bebidas lá que eram fermentadas, dos cereais. É multimilenar. É algo, mas é multimilenar o uso da bebida alcoólica. Mas, então, alterando o estado de consciência, nós então deixamos de ter pleno em nós a visão de como transcorre a vida. Então, todas as pequenas ações, tudo que acontece ao nosso derredor, quando nós fazemos uso constante dessas substâncias alucinógenas, fica comprometido a nossa percepção, a nossa reação, a nossa possibilidade de atuar, seja em que condição for. Então, esses pendores viciosos, né, eles podem sim nos levar a condições difíceis que vai comprometer a nossa saúde orgânica, primeiro mental. Primeiro porque se eu estou fazendo uso constante da substância, mentalmente eu não já estou muito bem. Eu precisaria tratar isso. Né? E para evitar também que desemboque num problema orgânico. Sim. Mas, às vezes a pessoa vai buscar, nós todos, né? Não estou falando só dos outros, estou falando de mim também, e vai buscar satisfação no que é efêmero, no que é passageiro, na posse efêmera das coisas. Aí eu tenho as decepções, as pequenas decepções, eu não consigo galgar e ascender socialmente, às vezes financeiramente. Então, eu vou arrumando dificuldades para mim mesmo, para que eu entre num estado, às vezes, de tristeza, e eu vou à fuga, eu vou para essas condições alucinógenas para poder, de alguma forma, me afastar, né, disso que ainda, pela miopia espiritual, eu estou enxergando que é felicidade. Mas não é. A gente sabe. Então, é prazer. O que a gente tem que buscar, de fato, é aquilo, os prazeres da alma, o que vai nos trazer felicidade duradoura, que o Cristo já nos ensinou, que é a prática da lei de amor, da caridade, né, da fraternidade. Então, é isso que nós temos que buscar constantemente para evitar adoecermos mentalmente e acabarmos utilizando essas substâncias para poder fazer esse processo de fuga. Então, o Vicente também perguntou, isso seria uma forma de suicídio? Certamente, porque o corpo não é um instrumento de manifestação, não é uma dádiva de Deus, é um santuário do Espírito que Deus, olha o trabalho que a espiritualidade superior tem para programar uma nova existência na carne. Família na qual nós vamos. Inclusive da mãe. Olha só, o útero materno é a porta de entrada do espírito na matéria. Então, olha o trabalho que dá para a espiritualidade. O nosso espírito protetor, algumas agremiações religiosas falam de anjo da guarda. É o nosso guia, é o nosso espírito protetor que está sempre acompanhando, não full time, mas ele está sempre nos inspirando no bem. Porque a gente não pode pretender que o nosso anjo da guarda esteja 100% do nosso lado. Né? Ele tem os seus afazeres também, mas ele nos tutela, está nos apoiando. Então, a partir do momento que eu, inspirado pelo meu espírito protetor, eu consigo, então, ouvir e atender essa influência positiva, porque nós temos os irmãozinhos também que estão interferindo na nossa mente de maneira negativa, para nos levarmos para o vício. Arrastando.
Mas nós temos os espíritos bondosos, especialmente o nosso espírito protetor, que está nos influenciando para o bem. Então, a partir do momento que eu dou ouvidos, né, maneira de dizer, e consigo sair da viciação, eu vou estar preservando o meu corpo, esse santuário que o Vicente falou. Essas substâncias, quando entram no nosso organismo, elas têm uma repercussão em todas as células do corpo. Certamente. Então, a gente vai gerar danos que, às vezes, a pessoa, no curto prazo, ela não percebe. Mas, ao longo do tempo da utilização de substâncias psicotrópicas, elas vão trazer danos, sequelas. As consequências são inevitáveis. São inevitáveis. Problemas de pressão, sequelas arteriais, coração, demências futuramente no aparelho, né, no órgão cerebral. Então, é importante que a gente saiba que sim, podem levar a um estado de adoecimento do corpo, e em acontecendo uma situação dessa, quando chegar o momento nas contas de Deus do nosso desencarne, eu posso antecipar. Eu posso, pela inconsciência, pela ignorância, qual é o termo que eu poderia utilizar aqui? Pela ignorância mesmo, né? Eu posso antecipar. Nas contas de Deus, provavelmente eu teria aqui 80, 90 anos de experiência na carne, mas eu vou intensificando o uso dessas substâncias, vou minando o meu organismo. Então, quando chegar no plano espiritual, depois do desencarne, numa condição dessa, a primeira decepção, a primeira decepção é saber que eu fui antes do tempo. Eu fui causador dessa antecipação na volta para a pátria espiritual. E, como o André Luiz nos ensina, ele fala que a importância de nós conhecermos a verdade agora para não sermos surpreendidos por ela amanhã. Porque o próprio André Luiz passou por essa situação. De bebida, alcoólatra, sexo, né? Orgias e tudo mais. Então, ele teve um processo depois de... Aquela doença que ele teve no sistema gástrico dele foi causada por uma bactéria, não foi? Isso. Ocasionado pela bebida, né? O uso realmente inverterado da bebida. Causou um problema lá, que foi a causa raiz do desencarne dele. Eu esqueci qual que foi. Uma espécie de... Ele teve sífilis. Não foi isso? Sífilis porque tinha doenças venéreas. Mas o que matou mesmo foi o álcool. Foi o álcool. Então, o que aconteceu? Ele se surpreendeu no plano espiritual, porque ele, ao invés de fazer uma transição, todos nós passamos por uma certa fase de perturbação, somos acolhidos no plano espiritual, aqueles de nós que procuramos ser bons, né, a gente passa por esse processo, nós somos logo acolhidos. Mas aqueles de nós que entramos nesse processo de viciação, tal qual aconteceu com o André Luiz, e conosco também, pode acontecer, a gente não vai ser acolhido imediatamente. Por quê? Nós enveredamos pelo caminho do vício, pelo caminho dos regramentos, desvirtuamos do caminho que o Cristo nos ensina. Ele fala assim, eu sou, é como se eu fosse o bom pastor, eu sou o pastor, e vocês são a minha ovelha. Eu vou, se vocês estiverem dentro do caminho que eu estou ensinando, eu vou sempre ter vocês. Mas se vocês desviarem, eu também vou esperar vocês voltarem para o caminho, né, para o meu aprisco e tudo. Mas o que eles estão querendo dizer aqui para a gente, com isso, é que pode sim, e a decepção quando a gente já não tem mais um instrumento de manifestação é muito grande. A decepção, o céu e o inferno não é simplesmente um lugar circunscrito. Céu e inferno é um estado de consciência, de remorso por ter enveredado no caminho do vício. Fabiano, nós estamos já caminhando para a finalização do programa desse sábado. Eu vou te perguntar e você vai responder e também já fazendo com que o fechamento do nosso programa seja realizado. Que tipo de tratamento que a doutrina espírita propõe para aquelas pessoas arraigadas aos vícios e às más paixões? E que conselho você daria aos pais que têm problema de drogadição com seus filhos em casa? Ótimo. Vamos aqui buscar na pergunta 912 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, que a gente sabe que, além de Allan Kardec, a gente sabe que as perguntas que ele fazia também, ele era influenciado pela própria espiritualidade superior. Ele tinha seus questionamentos, mas os espíritos superiores também inspiravam ele para fazer as perguntas, para eles mesmos responderem. Então, na pergunta 912, Kardec perguntou: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? É o materialismo. Aí eles respondem:
praticar a abnegação. O que é abnegação? Quer dizer, é você superar as tendências, né, esse egoísmo arraigado, esse orgulho. Então, você buscar a abnegação, negar a si mesmo. Né? Negar a si mesmo em benefício de outra pessoa, daquela pessoa que você quer beneficiar com a sua palavra amiga, com o seu apoio. Então, a partir do momento que a gente busca essa prática da caridade, da abnegação, quer dizer, negar a si mesmo e ter uma ação no bem, a gente vai, pouco a pouco, conseguir combater essas paixões, essas viciações. Então, a doutrina espírita é muito categórica nisso. Faça o bem, façamos todos o bem. Vamos procurar sermos menos egoístas e, através da abnegação, a gente vai encontrar essa resposta. E a segunda pergunta que o Vicente nos faz é como os pais que vivenciam essa situação, muitas vezes, de drogadição em casa, com seus filhos, como a doutrina espírita ela oferece um manancial de conhecimentos que podem auxiliar esses pais. Então, a gente foi para tentar responder essa pergunta, né, buscar subsídio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Os Espíritos Superiores nos falam, quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes. Eu estou querendo, por que eu fui buscar essa resposta aqui? Porque os nossos filhos são espíritos. Sim. Que nós estamos atualmente recebendo, são espíritos imortais. Exatamente. Com experiências multimilenares. Atualmente nós somos os tutores deles. Deus nos delega essa responsabilidade. Então, não nos enganemos. Os nossos filhos, muitas vezes rebeldes, que estão enveredando por esse caminho do vício, eles não... A alma dos nossos filhos não foi criada no momento da concepção. São seres multimilenares. E eles continuam, os espíritos superiores, inerentes à sua natureza e se aperfeiçoam no espaço. Então o progresso acontece, e a evolução, tanto na matéria mais densa, quando nós desencarnamos. Então os nossos filhos tiveram a sua experiência na parte espiritual antes de nós acolhermos eles na atual existência. Então ele pode optar por evoluir, por progredir, ou pode permanecer estacionário, até que deseje receber a luz. Então eles falam, até que deseje receber a luz, quer dizer, nós temos que ter esse despertamento, eu quero ser melhor. Então, o que a espiritualidade está falando para a gente aqui com relação a essa situação de drogadição entre os nossos filhos? Que nós todos somos induzidos a tomar boas resoluções. Tanto eles, que são os nossos filhos, quanto nós, que somos os pais. E pelo processo, às vezes, da paciência consigo mesmo, a paz consigo mesmo, da tolerância, às vezes, com a rebeldia dos nossos filhos, com esse processo de amor, nós podemos, então, muitas vezes, perdoar. O perdoar, a palavra perdoar vem do latim perdoare, que significa doar-se de per si. Então a gente tem que nos doar para os nossos filhos. Porque se eles enxergarem na gente um amor incondicional, mas não é um amor que quer transformar os filhos em reizinhos dentro de casa, não. É um amor incondicional, mas que é rigoroso. Os filhos amam os pais que são... que exigem deles uma postura correta. Então, se o pai se equivoca e trata o filho como reizinho, dá tudo, não fala não, então é um perigo para a psicologia desse ser que agora se encontra num corpo infantil, né, que é aquela amálgama, aquele barro que é maleável, né? Uma nova oportunidade significa dizer que nós temos esse espírito que precisa ter uma influência positiva no bem. Então, aí eles falam assim, para finalizar, Vicente, que o nosso tempo já estourou. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem o coração tomado de ódio, que nós possamos ter amor por os nossos filhos e auxiliá-los para redirecioná-los no caminho do bem, para afastá-los dessa condição de viciação e de drogadição. Fabiano, nós te agradecemos mais uma vez por estar conosco no programa Nova Era, que você possa voltar aqui mais outras vezes falando tanto dessa doutrina de amor, de luz, caridade. A Ana agradece a sua presença, agradece a todos vocês, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse sábado encerrando mais uma edição do programa Nova Era, de que é uma realização da AME, uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Que todos vocês
Tenham um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana. Fiquem na companhia de Jesus. Obrigado. Agradecemos a Deus por tudo.